Aqui a gente tem um circuito também simples, porque tem uma fonte de tensão e várias resistências e se pede uma corrente I. Vamos ver o que enunciado é solicitado. Ou melhor, o que é solicitado no enunciado. Ver se a corrente I é solicitada de alguma forma específica. Considerando os valores dos componentes do circuito elétrico CC mostrado acima, o valor da corrente I em miliamperes é... Olha só, a corrente I que é solicitada é a corrente que é fornecida pela fonte. Então, no final das contas, eu posso encontrar resistência equivalente para encontrar essa corrente I. A fonte entrega, fornece 150 volts, aplica 150 volts. E se eu encontrar a resistência equivalente do circuito, essa corrente I aqui é a mesma corrente I aqui solicitada. Essa resistência equivalente, a essa altura do campeonato, quando você está estudando para o concurso com alguma fluência, você tem que saber fazer de cabeça também. Vou fazer de forma mais paulatina, só porque no fim das contas pode ter uma mente ou outra que não tenha essa fluência ainda. Mas vamos lá, e de forma rápida. Aqui eu tenho duas resistências em série. Só uma dica que eu lhe dou. Uma coisa interessante na hora que você faz a associação de resistências é primeiro encontrar as que estão em série no circuito e fazer a soma delas, né? Associação em série. Depois encontrar as que estão em paralelo e fazer a associação delas. Professor, eu tenho dificuldade em fazer a associação de resistência quando o circuito fica mais complexo. Outra dica que o professor tem a lhe dar. Baixe meu livro de circuitos elétricos, é gratuito. E no final das contas lá eu tenho muitos exemplos do qual eu faço associação e tenho problemas para que você exercite. Vale a pena você se dedicar a isso, porque isso não pode ser um erro no concurso. Isso aqui é muito óbvio para você errar, senão obviamente você vai perder, né? 50 e 50, essas duas estão em série. Então, se elas estão em série, o resultado vai dar 100 ohms. Resistências em série, a gente soma. Aí eu passo a ter o seguinte circuito. Vou fazer de forma gradual para as pessoas que têm dificuldade. Eu tenho 400. Aqui eu tenho... Essa aqui é do tipo que você deveria fazer de cabeça na hora do concurso. Aqui eu tenho 400. Aqui eu tenho 200. Aqui eu tenho 150. Aqui eu tenho 100. Como eu acabei de associar essas duas, encontro esse 100 que eu acabei de desenhar. Eu procuro agora o que está em paralelo, já que eu procurei estar em série. E vou encontrar essas duas em paralelo. Duas resistências iguais em paralelo, ou melhor dizendo, qualquer quantidade de resistências iguais em paralelo é o valor dividido pela quantidade. O valor é 100, a quantidade é 2. 100 sobre 2 vai dar 50. Então, 100 ohms em paralelo com 100 ohms dá 50, resulta em 50 ohms. E aí você segue. Vou fazer apagando o circuito, fica mais rápido, fica mais ágil. Fica mais interessante. 50 ohms, eu vou manter só os 50 aqui. Então, 100 com 100 dá 50. Vou botar em preto para deixar bem claro que foi a simplificação que eu fiz. Aqui os 50 ohms. Aqui eu procuro que está em série. Dá para ver nitidamente que 150 e 50 estão em série. Então eu somo e o resultado disso vai dar uma resistência de 200 ohms. É a soma. E aqui dá 200 ohms. Procuro novamente o que está em paralelo, já que encontrei o que estava em série. O valor pela quantidade, porque essas duas estão em paralelo. Então, o paralelo das duas vai dar 200 sobre 2, que vai dar 100. Vou até tirar isso aqui, porque está bem simples, né? Vai dar 100. E aqui vou botar em preto só para indicar que é o valor associado, que deu 100. E agora eu procuro o que está em série novamente. O que é que está em série? 400 com 100. Essas duas em série
a gente soma e, portanto, R equivalente é igual a 500 ohms. 400 mais 100. Então, o valor da corrente I vai ser igual a 150 volts sobre 500 ohms. Como é que a gente faz essa conta aqui para não correr risco de errar? A gente pode cortar os dois zeros. Eu tenho 15 sobre 50. A gente pode fazer 15 sobre 5 vezes 10. E aí, a gente sabe que isso dá 15 dividido por 5 dá 3. E no final das contas, a gente tem 3 sobre 10. 3 sobre 10 é igual a 0,3 amperes. Só que ele fez uma exigência. Ele quer resposta em miliamperes. Aqui vem outra dica do professor. Se você tem dificuldade com potência de 10, então pare de assistir essa aula e vai resolver esse problema. Eu tenho um link na descrição do vídeo no qual eu trato de aula sobre a potência de 10, como você fazer o tratamento disso. E no meu livro também tem isso de forma bem descrita. O livro vai te ajudar demais. Então vamos lá. 0,3, que eu quero colocar em milha. Milha é 10 a menos 3. Então no final das contas eu tenho 0,3 vezes 10 a 0, né? 10 a 0, 10 elevado a 0 é igual a 1, por isso a gente não escreve. Então, se eu quero colocar aqui, ó, menos 3, então eu devo diminuir 3 casas. Se eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar o número aqui. É isso que eu faço. Então, no final das contas, eu vou ter de aumentar o número em 3 casas. 1, 2, 3. Então, no final das contas, a vírgula vem para 3, 0, 0, vírgula 0, vezes 10 a menos 3. Obviamente, este vírgula 0 aqui é desnecessário. Então, isso aqui é igual a 300 vezes 10 a menos 3, ou de forma equivalente, I é igual a 300 miliamperes. Item B é a nossa resposta. Não tenha vergonha. Vá e estude potência de 10 se você não sabe, não tem influência nisso.